É interessante que até a experiência que a gente teve perto da morte deixa a gente hoje em alerta, sabe? Eu falei, Bruno, mano, eu tô numa crise que eu nunca tive, da finitude. Sim, De ter que lidar, crise mano, de finitude. com o finito. Por mais que eu saiba que Jesus volta, por mais que eu saiba que se a gente morre hoje, cara, é um estalar de dedos e Jesus vai estar de volta, enfim, existe a vida eterna. A finitude porque assim, eu levo em consideração a vida aqui. Existem aqueles que se desapegam totalmente, né? Não, porque minha vida é no céu, eu sou passageiro aqui, eu sou estrangeiro, ok. Mas, por exemplo, o galardão é dado mediante aquilo que se vive aqui, pelos propósitos vividos aqui. Então, Sim, existe uma verdade. importância da vida que se vive aqui. Então, o meu apego, entre aspas, é sobre o propósito de Jesus que a gente vive aqui. E, cara, eu creio que tudo que se possibilita viver aqui, nesse tempo, nesse hoje, é de importância de Jesus, é de permissão. Jesus se alegra, por exemplo, cara, o sonho que sua mãe tinha, que minha mãe tem, de ser avó, cara, é totalmente plausível. Isso é o plano da vida, sabe? Isso é o plano da vida, isso é excelente, isso é bom para mediante os olhos de Jesus. Mas a experiência da finitude, depois a gente teve essa experiência com a minha mãe, hoje a gente várias crises, sabe? E orando e cuidando, porque um dia, se Jesus não voltar até lá... Você viu a fragilidade, sim, né? No estalar de dedos, a gente viu a fragilidade. Vira um boletim de que está quase morrendo. Ok, cara, e pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, minha esposa, um filho. Foi uma coisa Como que lidar meu pai... com isso, sabe? Ô, Vona, isso é muito, muito louco, porque o meu pai, Deus teve que preparar meu pai, né? E o meu pai, ele ficou conhecido no hospital por causa do desespero dele em achar minha mãe, porque eles foram entubados juntos. Meu pai também pegou Sim, Covid. me lembro. E meu pai ficou até pior que a minha mãe. Ele foi entubado primeiro. E o meu pai saía de fralda, porque ele ficou assim... Fica sem controle. Sem controle. Foi tudo muito ruim. Ele ficou bem magro. Ele saía de fralda procurando a minha mãe no hospital e tinham Meu que encontrar Deus. ele pelas câmeras. Então, assim, o hospital ficou marcado pela passagem do meu pai e da minha mãe. É assim, tão surreal. O médico que cuidou do meu pai era... Amor, qual que é a religião do... Muçulmano. Ele era muçulmano. E o meu pai foi assim, um testemunho, evangelizou esse cara, que ele ficou apaixonado no meu pai. Assim, ele falou que se meu pai nos cuidasse, ele ia lá em casa. E esse cara... meu pai foi entubado e ele... Quando foi desentubado, e seria para ele ser liberado, no dia da liberação dele, foi o dia que minha mãe faleceu. Então, imagina, eram umas 4 da manhã e eu acordei assim, chamando a minha mãe. Mãe, 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 mãe. Só que era minha alma. Eu não estava consciente. Quando era meu espírito, não sei ali o que vai ser exato agora. Quando eu acordei, eu até olhei para o Samuel. Nossa, acordei o Samuel. E eu tentei entender o que estava rolando. Por que eu estou chamando a minha mãe? Aí já caiu uma sensação estranha, né? Eu falei, e aí, será que rolou alguma coisa? Foi o horário que a minha mãe estava falecendo. Meu Deus. A gente tinha uma conexão tão grande que quando ela deixou esse plano, o meu espírito sentiu. E voltei a dormir. Não consegui orar. Falei, não, eu vou orar, né? Não consegui. Voltei a dormir. 1h30 depois, o telefone toca. Traz aqui os documentos da sua mãe. Eles não podem dizer, mas você já sabe. Eles não contam, né? Ela faleceu. E eu lembro que eu entrei em pânico. Eu lembro dos meus músculos todos começarem a... E eu comecei a tremer. E o Samuel acordou e falou, calma. Pegou a Bíblia da minha mãe, uma bibliona assim, toda marcada. Eu lembro do peso que ela teve no meu peito, quando ele colocou assim em mim. Abraça, porque você vai precisar. Mas ele falou assim, você vai ler para ela. E ele passou a mão no violino. E tudo ali já foi construindo. Cara, minha mãe está morrendo, eu vou despedir da minha mãe. Mal sabendo que minha mãe já tinha partido. E no caminho,
Eu abri a Bíblia assim, eu falei, o Senhor tem que falar comigo agora. Eu preciso ouvir o Senhor. Desce e fala comigo, eu estou desesperada. E Deus caiu exatamente na passagem, estava até marcado na Bíblia dela, da história lá, que a mulher arrumou um quartinho para receber o profeta. Aí o profeta foi lá, minha irmã, será que eu posso fazer alguma coisa por você? Você me trata tão bem. Aí ele viu que ela não tinha filho. Ela teve um filho. Eliseu. Até esses nomes eram difíceis para mim, dessa história, sabe? Porque essa história ficou um trave, assim. Por que Deus, naquele momento de desespero, foi me dar uma história dessa? De esperança. Porque o filho dela morre e ressuscita. Aí a minha tia, que é intercessora demais, assim, que era a melhor amiga também da minha mãe, era a Marta e essa minha tia. E ela mandou mensagem para mim, que aí ela ficou sabendo, né, que eu tinha recebido a ligação. E eu estava no caminho, eram uns 40 minutos até o hospital. Ela falou assim, filha, já me preparando, porque ela sabia, né? Ela já é mais vivida, sabe o que significa uma ligação, né? Ela falou, filha, já me consolando. Eu falei, tia, se a minha mãe morreu, ela vai ressuscitar, porque eu creio. E eu estava assim, nesse nível, firme. Ela morrer sem... Não vai morrer. Não estava aceitando a morte. E aí, quando eu cheguei lá, e eu sentei, e o médico, todo mundo já um corpo, assim, porque meu pai e minha mãe, a história do meu pai e da minha mãe criou uma história no hospital, sabe? E todos vieram, todos ali os enfermeiros, tinha ali umas 3, 4 enfermeiras e esse médico. E eu já comecei a perceber que o jeito de falar já estava sendo muito preparando, né? E ela quando falou, veio a óbito. Essa é a pior frase da sua vida. Veio a óbito. E aí, de repente, uma vida é resumida numa frase. E eu gritei com a minha alma. Eu urrei. Eu lembro que, depois de gritar e chorar, a primeira frase que eu falei, ela não viu os netos. E tinha mais um problema. Naquele mesmo hospital, meu pai estava esperando para liberar, porque era para ser um dia feliz, onde a gente ia buscar o meu pai para voltar para casa, porque ele havia sido desentubado depois de 3 tentativas e poderia agora ser liberado. Aí eles falaram assim, nós vamos quebrar os protocolos do hospital, onde vocês não podem entrar na ala de Covid. Nós vamos equipar vocês vão entrar e vão falar para o pai de vocês dar a notícia, porque se ele tiver um infarto, alguma coisa, ele está dentro do hospital. Eu teve que lidar com essa possibilidade. Aí ele nos equipou, eu lembro do corredor do hospital, cara, parecia a coisa mais extensa da minha vida. E eu peguei na mão do meu irmão, a mão do meu irmão estava suada, a minha também, e eu lembro de ter falado, Espírito Santo, se o Senhor tem alguma coisa para orar, o Senhor ora por mim, porque eu não sei nem como que ora mais. Chegou lá, quando meu paizinho estava assim na cama, sentadinho, ele não reconheceu a gente, porque a gente estava com aqueles capuz assim, ele não reconheceu, e ele ainda estava meio aéreo, voltando para a vida ainda, porque quando você é desentubado, você fica com uma memória ruim e tal. Depois que eu falei, pai, seus filhos e tudo, e ele caiu, parece que ele já sabia. Eu falei, pai, nosso amor partiu. Voltou para casa. Meu pai falou, eu sei. Essa noite Deus me falou. Aí ele falou uma coisa assim que constrangeu muito o médico. Mas ela é minha esposa, né? Só que Deus é pai dela, né? Então, eu tenho que devolver ela. Agora ela é minha irmã. Porque o nosso pai decidiu isso. Então, se a gente pensa que nada nos pertence, sua mãe, entende? Sua mãe não te pertence. Ela te pariu, ela te amamentou, você tá o seu nome lá no dela, o dela no seu, e ela não te pertence. E você não pertence à sua mãe. Eu não pertenço ao meu esposo. Então, a gente tem essa necessidade de pertencer, de ganhar, de adquirir, de quanto mais pessoas que eu amo perto de mim, e Deus também sofre, porque Ele viu o filho dele também morrendo. Deus teve que abrir, Deus teve que dar o filho dele para a gente. Tem hora que a gente tem que devolver também para Ele as coisas. E eu devolvi minha mãe. A minha mãe agora,
no reino, no espiritual, faz parte do meu sangue também espiritual. Então, eu acho que é isso que talvez essa mensagem, não sei nem como é que a gente chegou também aqui, mas essa mensagem é para alcançar o coração de muitas pessoas que ainda estão vivendo o luto. E se você está numa situação difícil de depressão, vá ao médico, vá no terapeuta, vá no psiquiatra. Deus entende, Deus deu sabedoria para estudarem isso. Vai. Talvez isso seja uma mensagem que você precisa ouvir, como alguém algum dia teve que pegar na minha mão e fazer isso comigo. Aceita isso, porque muita gente vai chegar num ponto que não tem mais nem retorno. Meu psiquiatra perguntou assim: você tem vontade de morrer? Eu falei assim, isso que você falou, Fona, eu estou num desprendimento tão grande da vida que se eu não fosse casada, eu queria que meu Deus me levasse. E aí falar assim, pô, crente suicida, não é crente suicida. É crente resolvido. Que ele chega nesse estado que você chegou, Fona, cara, não tem controle de nada, entendeu? Nada que é garantido. Não tem. Depois que minha mãe faleceu, eu vivi um sentimento tipo, eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi minha mãe. Então, assim, fiquei com menos vergonha ainda, sabe? Coisas bestas que a gente tem vergonha, se preocupa com a opinião dos outros. Não estou ligando. Não estou ligando. E é isso. A gente tem que lidar de forma natural. É difícil? Demais. Mas, assim como tem a parte espiritual, lide da forma natural e vai se cuidar, meu irmão.